dos grandes desafios que nós temos dentro dos canais digitais, daquilo que vive na internet, é a competição pela atenção. Cada vez mais nós temos novos aplicativos, novos serviços, novas redes sociais que estão o tempo todo brigando para capturar a nossa atenção. Não à toa que a gente tem as notificações que pipocam no celular para poder chamar a nossa atenção para acessar e abrir aquele aplicativo, aquele serviço, para você conseguir interagir. Tá todo mundo brigando pela atenção das pessoas. E nesse aspecto, como que as marcas conseguem ter uma presença digital suficiente para serem lembradas no momento que o usuário vai adquirir um produto ou então solicitar um serviço? A gente sabe que no momento em que surge a dor e a necessidade, o usuário quer encontrar a solução mais rápida e mais conveniente para ele. Mas é importante que a gente esteja na memória desse cliente, desse usuário, para que ele possa então buscar a gente neste momento de dor. Nesse aspecto, a gente precisa construir uma marca digital forte. E a marca digital forte significa ser lembrado pelo cliente no momento em que ele precisa daquilo que nós oferecemos enquanto solução para ele. Isso é muito importante e a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Nesse vídeo a gente vai falar de 3 estratégias para presença online que são importantes, tanto para marcas quanto para empreendedores. Sim, aquele empreendedor, aquele profissional que também oferta, que também tem seus produtos e serviços e pode anunciá-lo de forma online, no formato digital. Então, para a gente conhecer a primeira, das nossas estratégias, é a própria construção da identidade da sua marca. É importante que a marca tenha características específicas, porque são essas características que vão fazer a gente reconhecer a marca, construir uma relação com essa marca, com esse serviço e também lembrar dela quando a gente precisar de um produto ou de um serviço. A construção da marca, ela passa por algumas etapas que a gente faz dentro do mundo do design, por exemplo. O primeiro ponto, a gente precisa entender quais são as características dessa marca, quais são os compromissos que a marca tem com o seu público e também com aquilo que ela oferta enquanto produto e solução. Quando a gente entende as características dessa marca, quem essa marca é, digamos assim, a gente vai usar elementos gráficos, visuais, que vão reforçar essa marca, vão reforçar essas características e com isso vão ajudar a gente a se conectar com a marca num nível mais sensorial e não tanto num nível distante de marca e cliente. O que isso significa? Se eu tenho o meu tom de voz, se eu falo de determinada forma, se eu sou mais bem-humorado, se eu sou um pouco mais didático, um pouco mais sério, tudo isso faz parte da minha característica humana e a marca, ela também vai ter essas representações. Se eu utilizo determinadas cores, determinadas fontes tipográficas, isso faz com que a marca pareça mais séria, mais descontraída, mais brincalhona, mais didática, mais professoral. Tudo isso vai compor essa marca. E nós, como clientes, vamos começar a entender qual é essa marca, qual é a postura dela, e a gente vai conseguir se conectar nesse nível com as marcas, muito além do produto, do serviço ou da relação comercial de toma meu dinheiro e recebe aqui o produto ou o serviço que a gente tem. Então vamos ver alguns exemplos para entender a importância da marca e o desdobramento dela nos canais digitais, mas muito além, em todos os canais que a marca pode ter. Vamos começar então com o Itaú, por exemplo. O Itaú que é uma marca brasileira bem conhecida, por isso que eu trouxe aqui no exemplo. Então o Itaú ele vai ter um logo e um símbolo, e a gente já conhece, e vai ver aqui na imagem. Ele também tem a tipografia, que é a fonte tipográfica, a letra que é utilizada para que a gente possa escrever o nome da marca de uma forma única. Essa marca é escrita com a tipografia que representa ela. E também tem as cores. A marca tem diversas cores. Normalmente a gente tem uma cor principal, uma cor complementar e algumas outras cores que a gente utiliza na paleta para conseguir ter mais desdobramentos dessa marca e também não ficar ali utilizando sempre uma e outra cor, o que também pode cansar o olhar do usuário. Nesse aspecto, a marca também pode utilizar as cores dentro de regras específicas. Por exemplo, o Itaú utiliza a cor azul para algumas marcas, submarcas dentro da marca Itaú. Então a gente tem o Itaú, a gente tem Itaú Personalité, que utiliza a cor azul, a gente tem outros produtos que podem utilizar outras marcas, até para diferenciar esses diversos serviços que essa grande marca, que essa grande branding oferece para seus clientes, tá? E aqui a gente vê alguns desdobramentos e aplicações dessa marca. Então veja, aqui vocês podem perceber tanto o logo,
quanto o símbolo, às vezes a própria tipografia e as cores sendo aplicadas no site da marca, no aplicativo da marca e também em algumas peças publicitárias. Então a gente tem banners que podem ser online, a gente tem esses banners de publicidade que podem aparecer ali num ponto de ônibus, pode aparecer no trânsito, pode aparecer ali naqueles relógios que ficam dentro do trânsito quando a gente dirige. Aqui em São Paulo a gente tem alguns relógios e esses relógios públicos eles têm ali uma publicidade, uma propaganda, isso pode aparecer a marca, então isso pode ser aplicado e desdobrado em muitas ações. Mas o que é interessante? Percebam que a gente tem uma presença de uma cor predominante em todas as peças, a gente tem a presença do logo, do símbolo, aplicado de diversas formas, ora cheio, ora vazio, ora é só o fio, mas a gente utiliza isso porque isso é de fácil reconhecimento. Ou seja, mesmo que eu olhe para uma imagem e ela não diga o nome da marca especificamente, eu consigo reconhecer elementos e associar com aquela marca. E isso é bem importante, porque vamos supor que eu crie um conteúdo informativo e não só de propaganda. Esse conteúdo informativo pode ter o meu logo ali discreto em algum ponto, mas eu posso utilizar o espaço que eu tenho para colocar aquele conteúdo interessante e eu vou usar cores, tipografia e formas que vão associar com a minha marca. Mesmo que a marca esteja discreta em algum ponto ali da imagem, a composição visual vai facilitar com que a pessoa reconheça e fale, eu acho que isso é daquela marca X, daquela marca Y. Isso faz parte de uma identidade visual consistente, ou seja, eu olho as várias peças visuais que aquela marca tem, eu olho os vários canais que aquela marca tem, como por exemplo o aplicativo e o website, e eu consigo identificar que pertencem a uma mesma família, e com isso fica familiar para mim enquanto usuário. E eu até confio mais, poxa, eu sei que eu estou aqui num espaço que é da marca, porque eu reconheço aqui alguns elementos que compõem essa marca. Um outro exemplo que a gente vai ter é o exemplo da Natura. Uma outra marca nacional que traz também em sua composição elementos que são importantes para a gente entender a construção de uma identidade visual consistente. Aqui a gente tem na Natura o logo e o símbolo, né? O símbolo que é como se fosse essa flor, essa rosa, e a gente tem o nome Natura escrito em uma tipografia específica, a Natura Sams. E aí a gente tem isso como reconhecimento de marca. Você vai olhar tanto o símbolo quanto o logotipo, que é o nome escrito da marca, e você vai saber que pertence à Natura, que aquele produto, que aquele site, que aquele aplicativo faz parte da família de coisas que a Natura faz e entrega, além dos seus próprios produtos. E é interessante, a gente tem a tipografia e as cores. No caso da Natura, inclusive, as cores estão relacionadas a elementos da natureza. Então é interessante que dentro do manual ele explica, né, quais são as referências que essas cores trazem para a marca. Mas a presença da marca é muito importante. E aí a gente vê alguns desdobramentos que a gente tem da marca. Então veja, a aplicação tanto também, novamente, das cores, a tipografia, o próprio logo, o símbolo que a gente utiliza. Às vezes o símbolo está sozinho, às vezes o símbolo está com o logo. Então existem regras para essa aplicação, para que você consiga reconhecer esses elementos, né, enquanto usuário, mas aqui o importante é a gente entender o que é essa marca consistente. Ou seja, eu tenho uma marca, eu tenho uma forma de escrever, eu tenho um símbolo específico e eu consigo, e cores específicas. E quando eu aplico tudo isso e desdobro isso, eu vou criando uma consistência de comunicação. E isso vai tornando a minha marca mais consciente e presente na memória dos nossos usuários. E isso é muito importante, porque é importante que o usuário ele lembre e se conecte com a sua marca. É como se fossem os nossos traços humanos. Meu tom de voz, por exemplo, que estou aqui falando com vocês, as expressões faciais que eu utilizo, até os gestos que a minha mão faz enquanto eu falo, são característicos meus. A gente vai assistir um vídeo de uma outra pessoa, vai ter elementos característicos dessa pessoa, né? Como o tom de voz, a forma de falar, a postura, a altura, o tom, né, a forma como a gente fala, como a gente se posiciona, tudo isso faz parte de coisas que tornam a gente reconhecível. E aí, de repente, você nem vê a minha imagem, mas escuta a minha voz e fala, isso aqui é o Weller que está falando, eu reconheço essa voz, eu reconheço esse jeito de falar. Isso são formas que a gente tem de reconhecer as pessoas. E as marcas, elas precisam ganhar isso. Como a marca não é algo que nasce naturalmente, né, ela é produzida artificialmente, vem nós, né, nós que somos designers,
designers, olhamos para a marca e trazemos para ela elementos que vão compor aquela personalidade, para a marca ser reconhecida e então que a gente consiga construir uma relação com essa marca. Existem marcas, por exemplo, que vão apelar mais para o humor, existem marcas que vão apelar mais para a tradição, por exemplo, para alguma coisa mais séria. Quando a gente fala, por exemplo, de advocacia, quando a gente fala de alguma coisa jurídica, quando a gente já fala de alguma coisa que tem um teor um pouco mais sério, é natural que as marcas que trabalham nesses segmentos também sejam mais sérias. Quando a gente vai falar de marcas, por exemplo, trabalho com esportes radicais, ou eu trabalho ali com uma mentoria para profissionais de esportes, eu posso utilizar elementos que são mais dinâmicos, cores mais fortes, mais vibrantes, porque isso faz parte do meu ambiente, faz parte dos que os meus clientes já esperam, inclusive, da minha marca. Tudo isso é o olhar do designer, né? O design vai entender, o público vai entender a marca e vai trazer os elementos característicos que vão entregar para a marca aquilo que a gente pode se conectar e reconhecer nela. Valores que a gente vai falar, poxa, é isso aqui, interessante, consigo me conectar com essa marca. Isso é a marca consistente. Consistente consigo mesma, com aquilo que ela propõe enquanto valor, e consistente na aplicação, ou seja, tudo que eu vou produzir para a marca, de um post para a rede social, um banner que vai ser impresso e colocado em algum espaço físico, o meu site ou mesmo o meu aplicativo, todos esses elementos precisam reproduzir aquilo que a gente tem como características, como elementos visuais, como elementos sonoros, de repente, daquela marca. Isso vai ajudar a gente a se conectar e ter uma relação com ela. Isso é a primeira estratégia que a gente precisa para uma estratégia, para uma marca forte, uma estratégia de presença online que funciona. Porque é isso, as pessoas vão ter interação com a sua marca em momentos diferentes e com peças diferentes. Se essas peças não reproduzirem a sua identidade, as pessoas não vão saber se eu estou falando com a marca A, com a marca B, com a marca C, com o empreendedor A, com o empreendedor B, com o empreendedor C. O que vai fazer você ser único é você ter o seu conjunto de características únicas que sejam reconhecíveis. Nossa primeira estratégia para uma presença online efetiva. Quando eu falo agora e vou falar da segunda estratégia que nós temos, a gente vai falar de um tema que é bem importante e que, claro, é um dos grandes corações quando a gente vai falar de design digital, que é o próprio website. Sim, a presença online ela vai passar pelo nosso website. A gente ter o nosso website, a gente ter o nosso espaço na internet. Como eu já falei da identidade e da marca, o website ele também é sua presença online. Ele precisa beber da fonte da sua marca, dos elementos que tornam a sua marca o que ela é. Então, uma marca única, com suas características, com as cores, com a tipografia e até com o tom de voz. E eu vou reproduzir isso dentro do website. A gente precisa construir um website que tem algumas características para que ele possa ser parte da sua estratégia de presença online forte. Vamos ver então quais são essas características, né? Então, por exemplo, a gente sabe que para que esse site seja eficiente, que seja eficaz, que alcance o resultado que a gente espera, ele precisa ter algumas características básicas. Por exemplo, ele precisa ter uma boa usabilidade. As pessoas precisam usar ele. Boa usabilidade significa eu consigo usar, eu consigo entrar, eu consigo ter uma informação, eu consigo, por exemplo, quero me comunicar com a marca, eu consigo achar onde eu posso falar com a marca, quero saber o endereço, eu consigo achar onde está o endereço na marca, quero saber a história da marca, eu consigo achar aonde está o histórico da marca. Tudo isso faz parte de uma boa usabilidade, que é, eu quero fazer tal coisa no seu site, eu consigo fazer isso. Quero conhecer você, quero saber se eu posso confiar em você, e aí quando o site consegue entregar isso para o usuário, ou seja, para o visitante, que ele vai lá e consegue ver, você está tendo ali uma boa usabilidade. A boa estética, e boa estética não significa beleza simplesmente. A estética significa, ele tem ali as características que eu espero daquele espaço. A interação e o visual fazem sentido com o que eu espero daquela marca. Por que eu estou falando isso? A estética, ela muda. Como eu falei da marca, que, por exemplo, a gente tem uma marca mais tradicional e que vai trazer elementos visuais tradicionais. E a gente tem uma marca que é um pouco mais energética, mas, enfim, com mais elementos visuais que são fortes, porque, por exemplo, de um esporte radical, eu posso trazer esses elementos também para o meu site.
Vamos trocar isso em miúdos. Se eu tenho um site de um banco, eu provavelmente não vou querer que esse site tenha algumas explosões, que apareça pessoas voando, que tenha alguns elementos, músicas, interações, e enfim, que as coisas ficam ali flutuando na interface. Eu quero uma interface, uma navegação que seja ali tradicional, que eu consiga utilizar. Por outro lado, se eu sou uma pessoa do esporte, se eu trabalho ali com surf, por exemplo, e eu entro num site, e esse site tem imagens de pessoas ali surfando, e tem uma prancha num destaque bem grande, você chega e parece que a prancha está saindo em 3D ali do próprio computador, tá tudo bem, porque você espera nesse espaço uma interação que seja inclusive mais inusitada, e tá tudo bem. Isso que a gente fala de estética e não fala de beleza. A estética é algo que eu construo visualmente, de experiência e interação, que faça sentido com a marca e aquilo que ela quer propor e aquilo que é necessário que o usuário espera. Então isso é estética, por isso que a gente fala que precisa ter uma boa estética. É muito além de ser bonito ou feio, é ser funcional e as pessoas conseguirem e terem uma experiência adequada e condizente com o que elas esperam. E a gente trabalha muito com isso também no campo do design. Responsividade, hoje mais do que nunca, não adianta. O seu site ele precisa ser responsivo, ou seja, ele precisa ser acessado de qualquer dispositivo sem perder as características de usabilidade, estética, robustez, por exemplo. Se eu estou acessando de um celular, que a minha tela é pequenininha, se eu estou acessando de um computador e eu tenho um monitor enorme de 50 polegadas, não importa. O site ele precisa ser funcional, ele precisa ser responsivo. Ele vai ser exibido de uma forma que funcione, é interessante para essa grande tela de 50 polegadas e ele também vai se adaptar e vai ser mostrado ali de uma forma bacana para quem está utilizando um celular com uma pequena tela, para que você possa ter usabilidade, boa estética e robustez funcionando ali. Também é importante que o site seja feito numa plataforma adequada. E existem algumas plataformas digitais que a gente pode utilizar para construir o nosso website. Essas plataformas elas vão desde fazer isso do zero, ou seja, vai ter um engenheiro de software que vai escrever todos os códigos exclusivos para aquela estrutura, para aquilo que foi projetado. E existem também algumas plataformas que elas já têm algumas coisas prontas e você vai ali customizando a partir de algo que já está pronto, que a gente pode conhecer ali como CMS. Ou seja, é como se fosse uma plataforma que já tem aqui uma boa parte dela produzida e eu vou adaptando o visual, colocando ali algumas camadas que eu preciso para alcançar o resultado que a gente espera. Isso a gente pode utilizar dependendo dos nossos objetivos, dependendo do produto, do mercado. Isso tudo vai depender do projeto que a gente tem também. Eu preciso entender quais são os objetivos, quem é o público e o tipo de transação de informação que a gente vai ter nesse site. Com isso eu consigo definir então qual é a plataforma que eu consigo utilizar, tá? Ela pode ser 100% personalizada, ela pode ser 100% ali de uma plataforma que eu consigo customizar, ou ela pode ser até uma mescla das duas, um pouco de customizado e um pouco também de plataformas que já existem, eu consigo plugar, né? Consigo conectar no meu ecossistema e ir desenvolvendo isso com mais velocidade. Tudo isso vai depender, claro, do profissional ali da área de tecnologia que vai te acompanhar e ajudar você a identificar qual que é a melhor plataforma para mim. Qual plataforma que eu utilizo no meu caso, né? Eu tenho uma empresa pequena, tenho uma empresa grande, tenho uma loja virtual. Não, eu vou criar um aplicativo online, um web app. Qual que é a plataforma ideal para mim? Tudo isso tem muitas opções e a gente pode escolher isso a partir de algumas análises. Também é importante para o website funcional que ele faça testes, análises de métricas, dados e desempenho. Então por isso que a gente utiliza ali as métricas, tem alguns softwares, alguns sistemas online que você consegue ver essas métricas de forma digital, online e gratuita, para entender como é que está meu site, está performando bem, as pessoas estão conseguindo alcançar o resultado que elas querem, a boa usabilidade, será que eu estou conseguindo entregar o que eu preciso, alcançar as minhas metas de conversão, lembrando que conversão pode ser uma venda, mas pode ser também a captura de um e-mail para eu conseguir mandar e-mail para essa pessoa, pode ser um compartilhamento nas redes sociais. A conversão também vai depender muito da estratégia que você tem. E o que a gente vai olhar quando a gente olha para esse grupo, né, de ações é entender se a gente está alcançando aquilo que a gente está se propondo para os usuários e para a nossa empresa e para o nosso negócio, enfim, para aquilo que a gente está trabalhando. Isso compõe a eficácia desse site, né? E como eu falei dos tipos de plataforma, a gente tem ali, como eu falei, a codificação
codificação do zero, o CMS e também um misto de codificação com produtos prontos, com plugins, com aplicativos que eu consigo trazer. Não preciso desenvolver do zero, já parto de algum lugar e com isso eu evolua, né, mais rápido a minha solução digital. Mas de qualquer forma, um website é importante e faz parte de uma boa estratégia online. Você precisa ter ali a sua presença digital muito bem construída e o website é uma das ferramentas que a gente vai utilizar para compor essa presença digital de uma forma bacana, essa presença online de uma forma efetiva, tá? E aí a gente vai partir então para a nossa terceira estratégia. Quando a gente fala da terceira estratégia, ela é talvez uma das mais interessantes nesse momento que a gente está vivendo, porque ela fala de conteúdo. Eu preciso ter um conteúdo estratégico, eu preciso ter um conteúdo engajador. Por quê? Como eu falei lá no começo, né, a gente já falou aqui algumas vezes também no canal, enfim, e no próprio espaço do site da Faber House, a gente fala bastante que as pessoas estão cada vez mais sendo requisitadas a sua atenção para diversas coisas, né? Então é muito difícil, até a gente se sente sobrecarregado às vezes com tanta notificação que aparece no celular, com notificação que aparece às vezes no relógio, às vezes agora tem anel, agora, enfim, meu Deus, são muitas notificações que vão aparecendo. E isso é, claro, de uma certa forma exaustivo também. Só que as marcas precisam construir isso, porque é onde o cliente está. A gente precisa falar com esses clientes. Não basta a gente só confiar naquela propaganda, naquela publicidade paga e acreditar que aquilo vai sempre funcionar e que é só isso que eu preciso fazer. Uma boa presença, uma boa estratégia de negócios, ela vai ter sim uma parte de investimento em mídia paga, mas ela também vai ter uma parte de investimento em algo que é orgânico, ou seja, que a minha relação ali já acontece porque há um interesse muito além no produto e do serviço que eu estou ofertando. Eu acho interessante essa marca, eu consigo acompanhar, ela me oferta ali conteúdo que é relevante e que eu quero ver em algum momento do meu dia. Isso vai depender muito, tá? Lembrando, eu tenho conteúdos que podem ser consumidos, talvez, vou dar um exemplo ilustrativo, mais na parte da manhã, porque a galera tá com a cabeça mais fria, então é um pouco mais, um conteúdo um pouco mais denso. Ah, eu vou colocar no final do dia, vou colocar aquele videozinho de humor, uma coisa de um meme, uma brincadeira, porque a pessoa já tá exaurida ali do dia de trabalho dela, talvez ela não queira nem fazer um curso online, ela quer mais ver alguma coisa que vai distrair a mente dela. Então, modular conteúdo é importante para a gente entender e estar com o usuário no momento certo, entregar para ele o conteúdo que é importante e relevante para ele, mas empacotado de uma forma que faz sentido para ele. E isso a gente precisa entender quais são as formas que fazem sentido. Vai depender também da estratégia de conteúdo que a gente vai trabalhar. Mas o conteúdo é fundamental, não adianta. As marcas precisam construir os seus conteúdos para conseguir, então, capturar a atenção e a relação de médio e longo prazo com esses usuários. Porque veja, se você faz uma propaganda agora, você paga um anúncio em qualquer canal que você pensar, você vai aparecer para os clientes que naquele momento precisam do seu produto, da sua solução. Isso é ótimo, você vai gerar venda e está tudo bem. Mas essa pessoa não necessariamente vai continuar tendo contato com você. Então, se ela tiver esse mesmo problema no futuro, você vai ter que continuar pagando para que ela realmente relembre de você lá na frente. Senão, ela vai lembrar ou ver uma outra pessoa que está ali pagando para aparecer naquele momento. Mas, se a gente gera uma confiança, né? Poxa, eu entreguei um produto de qualidade e ainda estou trabalhando uma relação de médio e longo prazo com essa pessoa, quando ela tiver o problema, ou até alguém da rede dela, ela vai falar, poxa, eu vou indicar uma pessoa que fez o serviço para mim, porque ela fez o serviço, ou estou continuando acompanhando, ou ela vai compartilhar algo que você produziu, e isso vai trazer outras pessoas da rede de confiança dela. Então, a gente precisa, como eu falei, dentro de um negócio, né, de qualquer estratégia que a gente tem de negócios, e quando a gente fala do espaço digital, uma estratégia precisa ser composta de diversas ações para ela conseguir ser bem sucedida. Mas vamos ver aqui quais são as estratégias quando eu falo da construção de conteúdo. O que o conteúdo precisa fazer? Então aqui no exemplo a gente vai ver, né? A primeira coisa, a gente vai construir um conteúdo que é interessante e motivador para quem já tem conexão com a marca. Já conheço a marca, já sigo a marca em algum lugar, já entro no site da marca por algum motivo. Então tudo isso faz parte de alguém que já é cliente nosso. Eu preciso ter conteúdo para essas pessoas, né? Eu preciso conversar, entregar, falar, trazer para ela alguma coisa que é interessante, que é engajadora, para que ela consiga, né? Para que ela mantenha, na verdade, aquela relação e aquela conexão com a gente.
Aí você fala, poxa, mas qual é a frequência, qual é o tipo de conteúdo que eu produzo? Poxa, isso não vai dar muito trabalho, é muito investimento. Tudo isso vai depender da estratégia que a gente vai elaborar, quando a gente vai ter de investimento, quanto que a gente precisa para isso. Então tudo isso é definido dentro de uma estratégia, né? Não precisa ter e não tem normalmente uma receita de bolo, ou seja, vou copiar aqui o coleguinha que está fazendo assim, vou fazer igual e vai funcionar para mim. Não necessariamente, é interessante entender o seu contexto e as suas capacidades, os seus objetivos também, e elaborar uma estratégia que funciona nesse contexto. Mas o primeiro ponto é, a gente vai construir conteúdo para quem já conhece a gente, para quem já usou a marca ou para quem já tem alguma relação com a marca. O segundo ponto é, a gente vai criar conteúdo para quem não conhece a marca, para quem ainda está descobrindo, para quem precisa ser capturado para a marca. Então esse é um outro tipo de conteúdo que a gente vai produzir e é um outro tipo de linguagem que a gente utiliza para falar com quem ainda não conhece a marca, mas que pode se beneficiar, que pode conhecer e que quer se relacionar ali ou se conectar com a marca, com a empresa, com o serviço que a gente tem. Então, a gente também vai construir, aqui é toda uma estratégia que a gente faz para atrair pessoas que não nos conhecem. E aqui eu tenho falando, né, eu estou aqui construindo e mantendo uma relação com quem já me conhece. Então a gente tem dois elementos. E o importante dentro do ambiente digital é, eu preciso que esses dois elementos estejam baseados em uma estrutura que possa ser lida pelos famosos robôs, que são os robôs buscadores. Quando você vai na internet e busca alguma coisa, ou seja, pesquisa, procura por algo, são os buscadores, os robôs buscadores, que vão lá e olhar em tudo que existe na internet e falar, poxa, tá aqui a resposta, ou a melhor, ou as melhores respostas para aquilo que você está buscando. Vou dar um exemplo. Quantos copos de água eu preciso tomar por dia? Vou pesquisar isso aqui na internet. Esse buscador, ele vai lá buscar em todos os sites que existem e vai falar, olha, aqui estão as melhores respostas de especialistas, as melhores respostas que a gente tem que explicam quantos copos de água você precisa tomar por dia. Esses são os buscadores. A gente precisa estruturar o conteúdo tanto para o ser humano, que vai ler essa informação e consumir esse conteúdo, quanto para o robô, que vai procurar na internet e trazer a melhor resposta para os usuários. O buscador é um atalho para as pessoas, né? Então, para que elas não tenham que elas mesmas procurar site a site, elas mandam no buscador e ele vai lá, rastreia a internet e traz a melhor resposta. A melhor resposta, ela é uma junção de diversas variáveis. Então, a gente analisa muita coisa para conseguir entender e mostrar para o robô também, assim como para as pessoas, que nós somos a melhor resposta para aquela pergunta. Supondo que a pessoa procure por exemplo, eu quero um dentista no meu bairro, né? Então, no meu bairro, dentista no bairro X. A mesma coisa, o robô vai procurar ali tudo que ele tem na internet para trazer para você o que seria a melhor resposta para a pergunta dentista no bairro X. O que nós fazemos na parte da estratégia digital? O que eu consigo colocar no meu site, nos meus elementos, para que o robô fale, olha, uma das boas respostas para o dentista no bairro X é essa pessoa, entende? Então eu pego essa pessoa e eu vou construir com ela toda uma estratégia digital para que quando essa pergunta surja, nós sejamos uma das melhores respostas para esse usuário. Isso significa otimizar para o robô, né? Otimizar para o buscador. E o que é interessante aqui, para a gente saber, é otimizar para o robô também é otimizar para as pessoas. Isso é muito interessante. Quando a gente prepara um conteúdo para performar bem para robôs, eu também estou performando bem para as pessoas, porque são características muito parecidas. Claro, algumas coisas bem específicas, técnicas que a gente faz, mas de um modo geral, um conteúdo bem construído, um conteúdo que entrega informação, alguma coisa que eu tenho de uma estrutura que as pessoas vão se interessar, é também o que vai levar o robô a entender que aquilo é um bom conteúdo, é uma boa resposta para a pergunta dele. Então, existe uma junção bem interessante que alimenta duas pontas, né? Tanto o robô, a busca, quanto também facilita a leitura, a absorção, a compreensão e a relação desses usuários, desses visitantes, dessas pessoas com o serviço, com o produto que a gente está propondo. Então tudo isso faz parte de conteúdo, tá? São as coisas que a gente compõe. No nosso exemplo, a gente tem também algumas estruturas de conteúdo, e que eu comentei, né? Poxa, dependendo do horário, dependendo do seu mercado, do seu produto, da sua marca, você vai apostar em determinados tipos de estrutura para entregar informação, entregar conteúdo, entregar aquilo que é preciso. Então a gente tem, por exemplo, um artigo, né? Um artigo grande, um artigo ali com muito conteúdo, com boas referências, pode ser alguma
uma coisa que você lança mão dependendo da sua marca, do seu público e de quem vai interagir com você. De repente eu vou usar um meme. O meme talvez funcione muito bem. É importante a gente entender que nem toda estrutura funciona para toda marca. Como eu falei, talvez eu sou uma marca mais tradicional, conservadora, usar um meme pode ser alguma coisa que nem faça sentido para mim. Então eu não vou lançar a mão de um meme só porque o meme tá bombando. O meme não faz sentido para mim, eu vou usar outras coisas. De repente eu sou uma marca ali bem bacana, uma marca descolada, que faz brincadeira, que faz piada, né? Então eu vou usar um meme sem problema, porque faz parte da minha identidade, faz parte daquilo que eu tenho enquanto estrutura, brincar. E eu vou trazer um meme para fazer uma brincadeira. Porque eu tô falando isso, nem toda estrutura tem que funcionar para todo mundo. Por isso que copiar o coleguinha não sempre funciona, né? A grande marca fez isso, vou fazer também. De repente a sua marca não tem essa identidade. Não vale a pena lançar mão disso. Vale mais a pena, por exemplo, fazer um outro exemplo que a gente tem aqui, que é o vídeo explicativo. Poxa, eu faço um vídeo explicando como funciona o serviço e tal. De repente funciona melhor para mim o vídeo explicativo do que o meme. Eu vou fazer o vídeo explicativo então. Um infográfico. Ao invés de fazer um artigo todo escrito, com detalhe ali, com toda a parte de referência, vou fazer um infográficozinho que explica aquilo de uma forma um pouco mais superficial, por exemplo. De repente isso funciona melhor para você. Ao invés de um artigo muito profundo, traga um infográfico, uma imagem, né? Tem o que a gente chama do microlearning, ou o aprendizado micro, né, que a gente tem, que eu pego toda aquela informação e condenso ela numa imagem um pouco reduzida, em que eu conto um conceito geral e a pessoa não precisa se aprofundar ali para entender todo aquele assunto. Posso até ter um artigo que fale, olha, quer saber mais disso? Clica aqui e vai ler o artigo completo, mas aqui eu estou entregando um resuminho visual, infográfico daquilo que está falando esse determinado artigo. Isso também pode ser algo que a gente utiliza. Porque é importante olhar isso, como eu falei, depende muito da estratégia, depende muito da sua marca, daquilo que você tem enquanto estrutura, para conseguir ter um conteúdo que seja condizente com aquilo que você está propondo. Então, como eu falei, não adianta muito copiar aquilo que está sendo feito, ou olhar qual que é a onda do momento, o trend que está aparecendo ali, e vou copiar o trend e fazer igual. Nem sempre funciona. Sua marca talvez dependa e tenha mais resultado utilizando algo que não está no trend, mas que faz muito sentido para você. Então, isso é importante quando a gente vai falar de conteúdo. E aqui, então, a gente reuniu 3 estratégias que são fundamentais para a gente começar a ter uma presença online bacana, uma marca consistente e que apareça no momento certo para os nossos usuários. Então, só revisitando, né, relembrando aqui, rememorando o que a gente falou. A primeira coisa, a gente precisa ter uma identidade visual estabelecida, né, uma identidade de marca estabelecida, tá? A identidade de marca é melhor porque vai além do visual, como eu falei, o tom de voz, se eu sou mais brincalhão, se eu sou um pouco mais sério, tudo isso vai depender também da marca que você utiliza. Então, vamos lá. A marca, ter uma marca consistente com elementos que eu consiga replicar em tudo que eu vou fazer. Primeiro ponto, isso é uma estratégia importante para nós. A segunda coisa, um canal digital que entregue pelo menos ali uma boa usabilidade, uma boa estética e uma robustez em relação à plataforma tecnológica. Esse é o segundo ponto que a gente vai utilizar, tá? E o terceiro elemento que a gente vai ter, então, é o conteúdo. Como, quando e qual tipo de conteúdo que eu vou produzir para que eu consiga, então, entregar para o usuário aquilo que seja interessante e relevante para ele. E como eu já falei, isso vai depender de algumas características. Pode ser da jornada, pode ser do usuário, pode ser do momento que o usuário está vivendo. Eu dei aquele exemplo aqui de, às vezes de manhã eu quero uma coisa mais densa, à tardezinha, à noite eu quero uma coisa bem mais leve, mais divertida, alguma coisa bem mais resumida. Então também a gente vai utilizar para isso. Tendo essas 3 estratégias, você já consegue ter um avanço muito grande em relação àquilo que você vai produzir, em relação àquilo que você vai ter enquanto marca e presença digital. Então já é um grande primeiro passo, diria ali. Com isso você já tem uma grande avanço e diferencial estratégico, competitivo dentro das marcas. Claro que existem outras coisas que a gente pode fazer e a gente vai elaborando mais estratégias para ver o resultado final, mas com essas 3 a gente já está bons passos à frente na nossa estratégia. E aí me conta, claro, vocês que estão aí do outro lado, quero saber de vocês como é que tá a marca, como é que tá a sua presença digital, tá funcionando, já tem estratégia, já tá rolando, quais são os desafios que a gente tem que vocês enxergam quando a gente fala de presença digital nesse momento que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo, né? Como que a gente pode ter uma presença online bacana e conseguir, então, estar presente quando o usuário tiver a dor ou a necessidade
que a gente soluciona. Conta aqui pra gente, vamos compartilhar, vamos aprender cada vez mais, porque é isso, a colaboração, a inteligência coletiva, a construção que a gente tem uns com os outros é o que vai fazer a gente muito mais forte enquanto sociedade e, claro, enquanto profissionais. Muito bem, é isso aqui o meu recado, o nosso vídeo de hoje, e eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!